Eu vou para Buenos Aires de novo, porque o Favale está me esperando e tem mais informações desse segundo turno direto da Argentina. Favale, como é que estão as coisas por aí? Pelo que a gente verificou daqui, a votação está sendo tranquila, né? Nenhuma grande ocorrência. Exatamente, Paulo, boa tarde mais uma vez, estou te reencontrando, estava ouvindo o Luiz Kawaguchi aí, nosso colega, falando sobre o Milei. Eu já chego em alguns pontos que o Kawaguchi estava explorando da campanha do Milei. Agora, respondendo a tua pergunta, Paulo, é exatamente isso, sem grandes transtornos. Logo pela manhã, a jornada eleitoral aqui, logo que as urnas foram abertas às 8 da manhã, uma juíza, ou a juíza que coordena a Justiça Eleitoral aqui da Argentina, veio a público dizer que um jovem, um adolescente, um menor de 16 anos, havia sido capturado pela polícia, sido detido, levado para interrogatório, porque ele estava tentando roubar cédulas eleitorais que estavam sendo transportadas exatamente para um determinado ponto aqui da capital argentina, e que a manobra que esse jovem tentava fazer prejudicaria Javier Milei, porque ele tinha uma ideia exata de tentar subtrair ou prejudicar ou destruir cédulas de Javier Milei. Segundo a juíza que coordena aqui a Justiça Eleitoral da Argentina, esse foi um caso isolado, foi rapidamente resolvido, nenhum voto foi destruído, nenhuma cédula foi prejudicada e a jornada aconteceu normalmente. Mais cedo, por volta das 13 horas, quando votou Javier Milei, e ele levou uma enxurrada, uma multidão de apoiadores, de jornalistas, de curiosos até ali o seu local de votação. E é claro que ele fez uma campanha muito mais aguerrida, até com termos agressivos em alguns momentos da sua campanha. Isso gerou ali umas certas paixões, vamos colocar assim. E claro que houve ali uma troca de insultos entre apoiadores e críticos a Javier Milei, mas nada que a polícia tivesse que intervir. Tirando esse caso de um adolescente que foi apreendido tentando destruir cédulas, roubar cédulas para prejudicar Javier Milei, e esse incidente entre apoiadores e críticos do candidato de oposição, nada mais grave registrado. A gente ainda continua com menos da metade dos eleitores previstos tendo comparecido às urnas, ainda com um saldo apresentado por volta das 14 horas. A gente não tem mais números atualizados, mas se espera aqui, já se prevê, infelizmente, uma grande abstenção. E aí eu volto esse ponto para a pauta política, porque a abstenção, de novo, algo que eu tenho repetido, porque parece que está se concretizando essa previsão. A abstenção pode ser um ponto preponderante para um lado ou para o outro. É a última chance que as duas candidaturas tiveram para agariar os seus votos e convencer os eleitores a saírem de casa nesse dia lindíssimo. Hoje dá para entender perfeitamente porque que a bandeira argentina é toda azul, de um céu limpo e um sol bem forte no meio dela. Porque tá assim hoje à tarde de domingo em Buenos Aires. Amanhã aqui, como no Brasil, é feriado. Muita gente foi viajar. De novo, a abstenção pode ser um ponto importante aí desse segundo turno. Agora não dá tempo para mais nada. Agora é só esperar a jornada terminar e contar os votos. A previsão de o anúncio do vencedor deve sair por volta das 9h30 da noite, no horário aqui da Argentina, que é o mesmo horário de Brasília, Paulo. É isso que eu ia te perguntar, Favale. Então a previsão é mais ou menos às 9 horas da noite. A gente vai ter aí ideia de quem é o novo presidente argentino. E um outro ponto que você falou, as mulheres também vão ter muita importância nesse processo eleitoral argentino. Afinal de contas, teve aí um desentendimento, né, turma, em relação às mulheres com a candidatura de Javier Milei. A própria esquerda propagou isso lá na Argentina de alguma forma e talvez tenha conseguido tirar votos dele em relação a isso. Doutora Raquel, como é que a senhora enxerga esses últimos momentos da eleição lá na Argentina? Normalmente a abstenção ela favorece o governo que está no momento, o governo momentâneo, até porque ele é dono da máquina que movimenta e, claro, as pessoas elas querem que este governo permaneça. Tem o fator também feriado e no sentido do Milei ter essas falas desastrosas, a gente também pode elencar o desastre que é a economia atual da Argentina. Então, entre uma fala desastrosa que pode ter um
relação às mulheres, né, o Ministério das Mulheres ou igualdade de oportunidade entre as mulheres, pode ser corrigido sim, aliás, deve ser corrigido. Agora, o que nós estamos percebendo é a economia com mais de 140% de inflação ali na Argentina, colocando ali no abismo econômico, infelizmente, a Argentina. Favale, tem algumas perguntas aqui do nosso time que eles estão me pedindo. Eu vou passar primeiro para o Diogo da Luz, por favor. Favale, você fala aí da abstenção, que é bastante importante, me parece que vai chegar perto de 70% só de comparecimento, mais ou menos, né? Mas uma coisa que me intriga é por que as pesquisas não levam isso em consideração? Porque as pessoas perguntam sempre ao eleitor, em quem você vota? E a gente escuta, não sei, ou em nenhum. Mas a gente nunca escuta o espaço não irei votar. Será que não tem uma boa parte das pessoas que já tinha resolvido há 10 dias atrás que não iria votar? Pois é, a gente também tem que levar esse imponderável que acontece aí no meio do caminho. Por quê? Hoje um dia absolutamente confortável, convidativo para todo mundo ir para a praia, para a piscina, os parques estão lotados e não há absolutamente nenhuma fila nas zonas eleitorais. Até porque, eu preciso ser justo, o processo aqui é muito tranquilo, é muito fácil, são apenas 2 candidatos, é apenas um voto, diferente no primeiro turno, teve escolha para o que nós chamaríamos aí no Brasil de deputados federais, teve também para senador, eleições aqui governamentais, era uma jornada mais complicada por mais opções, levava mais tempo. Agora é muito rápido, então por isso não tem filas. Mas isso também pode levar aquele eleitor menos politizado, e aí é importante, nós estamos falando de uma população que tradicionalmente, o argentino, historicamente, é muito politizado. Até por conta dos ciclos de ditadura, a redemocratização. Este ano comemora 40 anos, a posse do presidente é dia 10 de dezembro, e em dezembro de 1983, o poder voltou à mão dos civis. Então, essa é uma data muito importante. Mas olha, entre 2023 e 1983, a gente tem mais de uma geração. Talvez esta um pouquinho menos politizada. Tem outro ponto. Existe muita descrença no governo diante de uma inflação que vai chegar a 150% até o final do ano, e as projeções já indicam algo em torno de 275% antes do fim do primeiro semestre de 2024. Então, existe aqui uma população, uma classe de eleitores muito magoada, está muito descrente, e não comparecer às urnas é um protesto silencioso, como parte da população, parte dos eleitores está dizendo publicamente, eu não confio em vocês, seja a esquerda, seja a direita, seja centro, ultraliberal, peronista, não interessa, eu não estou confiando. Então não vou perder o meu domingo de sol gostoso com a família, pegando aí uma fila para votar, embora leve 30 segundos para colocar o meu voto. Agora, isso realmente não aparece nas pesquisas. Eu conversei aqui com o presidente de um instituto de leitura de pesquisas. É um cientista político que está dedicado há mais de 20 anos em fazer essas análises das pesquisas. E ele me disse, olha, o método de pesquisa, pelo menos aqui na América do Sul, ele está defasado. Ele não é muito, ele é mais matemático, ele é mais um projeto matemático do que uma realidade social do pensamento do eleitor. E aí podemos levar essa pergunta. Será que não está na hora dos institutos criarem um sistema em que eles vejam a intenção de voto nesse sentido? Ok, você escolheu o candidato X ou o candidato Y, mas no dia você está disposto a fazer um pequeno sacrifício, que é sair de casa, perder o tempo com a família, sacrificar uma parte do seu domingo de folga votando, exercendo o seu direito de cidadão? Direito entre aspas, porque aqui na Argentina, como no Brasil, é uma obrigação. O voto é obrigatório, ele não é facultativo. E mesmo assim a gente terminou o primeiro turno com 26, pouco mais de 26% de abstenção. Há uma abstenção histórica, jamais tantas pessoas não vieram votar na Argentina. Pelo ritmo de votação que nós tivemos agora, que já passa das 4 da tarde, parece que a abstenção vai ser no mínimo igual, se não for maior. E aí, talvez, então, os institutos de pesquisa tenham que repensar as suas metodologias, prevendo esta inclinação. Você, eleitor, está disposto realmente a fazer um esforço pessoal para colocar na urna este voto que você está me declarando aqui numa entrevista?
ponto de interrogação que vale aí a chamada pergunta de $1 milhão. Olha só, meu amigo, eu estou com informações aqui, acabou de subir de maneira significativa aí a participação dos argentinos nessa eleição do segundo turno. Foi divulgado agora um boletim pela Central Eleitoral ali argentina de que já votaram 62% dos eleitores registrados. Só para vocês terem uma ideia, na comparação desse horário que eu estou divulgando aqui, esses números para vocês, comparando com os números do primeiro turno, a gente tem aí uma subida, um crescimento de 3% da participação. Então, quem matou a charada na tarde deste domingo foi este homem que está à minha esquerda aqui da tela, o nosso Marcelo Favalli, que diz o seguinte: o argentino foi comer um belo de um bife de chouriço, almoçou e depois foi votar. Foi exatamente isso que aconteceu, Favalli, 62% de participação registrada. É muito legal, mas espera aí, vamos fazer a conta inversa, né? Ainda faltam 38%. Sim. A gente teve uma abstenção de 27%, talvez aí essa margem seja menor. Claro que a gente está fazendo aqui uma conta matemática, né? Uma projeção baseada em números e numa média ponderada. Ainda falta muita gente. Em padrões brasileiros, nós temos uma democracia jovem, é um padrão aceitável. Mas aqui, eu repito isso, eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda pró-Argentina, estou sendo fiel aos números históricos. A gente fala de uma população, Paulo, muito politizada, muito participativa, né? O peronismo, por exemplo, surge na década de 40, em 1946, e jamais deixou o poder ou jamais deixou um protagonismo na política nacional. Isso é muito ligado à participação que o peronismo teve nas classes operárias, depois na criação dos sindicatos, e isso criou um sentimento de muita participação política. Sabe uma coisa que é muito bacana? Vou colocar assim um juízo de valor meu, claro, mas que chama a atenção. Vou diminuir então o tom de juízo de valor. Você anda nas ruas aqui de Buenos Aires, mas você não dá 10 passos sem achar uma placa em que ela está homenageando um desaparecido político dos ciclos de ditadura, principalmente a ditadura que termina em 1976, e de pessoas que foram naquele ponto assassinadas ou sofreram um ato de violência por conta da perseguição política. Então, este passado político, ele transpira junto com as ruas da cidade. O argentino tem isso muito, né? O estudo de história aqui é muito importante e não se deixa apagar esses dados. Até então, isso se refletia na participação das pessoas, não só no dia de votação, mas o quanto da população, do quanto o eleitor apto a votar, ele está inscrito nos partidos como ali alguém que participa do dia a dia da discussão política. O que a gente percebe que, então, em comparação com o primeiro turno, Paulo, agora em 2023, temos uma nova geração, talvez menos politizada, ou também uma classe econômica, aquele trabalhador que está sofrendo mais no bolso com os tais quase 150% de inflação a cada 12 meses, de fazer um voto silencioso de protesto. Eu não vou porque eu não quero saber nem de Massa, nem de Milei, nem de Macri, nem de Fernandes, nem de Kirchner e nem de peronismo, nem de nada. Pode ser um voto silencioso. Agora, é fato, o que a gente estava falando aí na roda agora há pouco. Os dados, as encuestas, como eles chamam aqui, os sondeios, né? As pesquisas, os levantamentos, não acharam isso. Não viram que a população não viria votar. E aí, de novo, pode ser aí o fiel da balança, para um lado ou para o outro.